dia, Rodolfo, Rafael, Alice, Maurício, Michele. Para quem não me conhece, meu nome é Jean, eu integro a equipe de suporte tem mais ou menos uns 12 anos, ajudando o pessoal, a equipe de suporte, a entregar aquele 110 todos os dias. Bom, antes da gente efetivamente começar, explicar mais ou menos como que esse projeto ele se iniciou, o que é isso aqui que está acontecendo, por que a gente está fazendo essa live, facilitar a sua vida como operador, seja você gerente de central, seja você operador, facilitar a sua vida no seu dia a dia, te ensinar aqueles pulos do gato para você, de fato, saber aumentar o seu conhecimento, aumentar a sua qualidade de análise dos seus chamados, enfim. Te trazer, de fato, mais próximo desse conhecimento para que você tenha mais afinidade com a nossa plataforma. O conteúdo que a gente vai passar aqui ele é focado em fazer você usar melhor a sua plataforma, você performar melhor no seu sistema, como você pode personalizar seus produtos, como você pode vender melhor, isso também está incluso nesse projeto que a gente está iniciando. Como você pode agir em situações específicas, a gente sabe que a central é um ambiente dinâmico, onde acontecem diversas situações, que às vezes deixa a gente numa saia justa. Então, o objetivo é que você não fique nessa saia justa, que você, de fato, possa saber exatamente os detalhinhos que fazem com que você não caia nessa saia justa. E a gente quer ampliar, obviamente, os seus conhecimentos que você já tem na sua central, da sua vivência, do seu dia a dia. A gente quer aumentar, amplificar isso, para que você, de fato, tenha uma performance infinitamente melhor na sua operação. Quais são os objetivos, né? Aprimorar suas habilidades, a gente quer fazer com que você se torne um profissional melhor, que você tenha uma afinidade melhor com o nosso sistema. O que você ganha com isso? O que você acaba ganhando com isso? Obviamente, você vai se tornar um profissional muito mais performático na sua central, não entrando naquelas famosas saias justas. Você vai descobrir que você tem uma capacidade imensa em resolver as demandas dos seus próprios clientes. Você vai entender que essas demandas, você pode ser a pessoa que vai resolver essa demanda, você tem plena capacidade disso, basta que você tenha o conhecimento específico necessário para isso, e é isso que a gente quer entregar aqui para você. E se por um acaso ainda você necessitar entrar em contato com a nossa equipe, você vai ter como é que eu posso dizer, uma massa de dados muito mais qualificada, vamos dizer assim, e isso é benéfico para todo mundo. É benéfico para a nossa equipe de suporte e é benéfico para você, porque agiliza o seu atendimento, agiliza o entendimento da pessoa que está aqui do nosso lado, quando ele vai avaliar a sua demanda, e ele consegue agilizar todo o atendimento de forma muito mais rápida. Esse também é um plus que a gente acaba ganhando. Um pouquinho mais para frente, no nosso projeto, a gente quer trazer pessoas especialistas em determinadas áreas para que possa te auxiliar também em determinadas funções, como, por exemplo, um POP, que é o procedimento operacional padrão, possa te ensinar a fazer um POP, como você pode procedimentar a sua central e, com isso, também trazer um ganho astronômico no que você precisa aí. A gente tem aqui no chat uma equipe especializada para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, basta você interagir com o nosso chat, que a nossa equipe vai te responder. A gente vai responder tudo que for possível dentro do chat. E se houver uma pergunta ou outra que demande um pouco mais de tempo para a solução ou que a gente tenha que avaliar diversas possibilidades para respondê-la, nós vamos fazer um compilado no formulário e você vai receber as suas dúvidas no seu e-mail. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, pergunta à vontade. Outro detalhe importantíssimo, não precisam anotar nada, foco total aqui na apresentação. Essa live vai ficar gravada. Para finalizar, essa é uma live de nivelamento. O que a gente precisa fazer? A gente precisa nivelar o conhecimento das pessoas que estão aqui, para a gente saber exatamente para onde a gente vai caminhar, qual o percurso que a gente tem que iniciar. Estava conversando com o Andrei, fazendo um planejamento, e aí o Andrei ele começou a fazer um esboço no quadro de um determinado assunto, e eu, com 12 anos de Sensat, falei assim, cara, eu não conhecia esse negócio aí. Ou seja, um detalhezinho que eu não conhecia. Isso fez uma diferença para mim muito grande. E daí deu esse despertar. Cara, nossos clientes também, com certeza, você que está operando sua central no dia a dia, tem um detalhezinho ou outro que, quando você começar a descobrir, vai dar aquele insight, vai dar
aquele estalo que você vai performar infinitamente melhor na sua central. Eu estou muito feliz de estar aqui e que vocês estejam aqui. Tenham total atenção aí, foco total para que vocês tirem o melhor proveito. Valeu. Como o Jean falou, o objetivo é a gente levar conhecimento para esse público, né, que são vocês, operadores de centrais, gerentes de centrais, quem lida, quem vive o dia a dia de uma central de rastreamento, para que seja mais assertivo nas respostas aos seus clientes, na operação em si, e no próprio relacionamento que vocês têm com a nossa empresa através do suporte. Isso vai ajudar muito, acho que os dois lados. Bom, indo direto ao ponto aqui com relação ao conteúdo que a gente vai mostrar hoje, lembrando que isso vai ser uma sequência de lives, o Jean vai comunicando através do próprio módulo de comunicação do SSX, que eu não sei se vocês sabem, mas também vocês podem utilizar esse módulo para notificar, para levar informação para o cliente de vocês. Isso vai ser conteúdo das próximas lives. Então, hoje aqui eu vou trazer um conteúdo que em rastreamento a gente chama de básico, né? Que seria uma visão geral do sistema de rastreamento em si, desde um rastreador dentro de um veículo até esse dado chegando na mão do cliente na ponta. E para que a gente está começando dessa forma? A gente entende que nessa sala aqui tem operadores que recém-chegados numa central de rastreamento, começando a trabalhar com central de rastreamento, e tem operador que já deve estar aí 10, 15, 20 anos no mercado. Então, a gente vai fazer essa live de nivelamento, que essa informação de ter uma visão geral, você está acostumado a olhar só a parte do sistema aí, né? Só a parte do software, que é quase um produto final do sistema de rastreamento, você ter noção do todo, da visão geral do sistema, de um sistema de rastreamento. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com uma apresentação PowerPoint. Como o Jean falou, vocês podem, tendo dúvida, podem ir colocando no chat. No final, a gente vai tentar responder o máximo de dúvidas possíveis, e o que a gente não conseguir, a gente ainda vai disponibilizar isso num formato tipo um FAQ e enviar para vocês. Então, vou compartilhar a tela aqui. Só um minuto. Beleza? Então, a gente vai começar falando sobre a visão geral do sistema de rastreamento, né? Como é um sistema de rastreamento como um todo. E aqui em sistema de rastreamento eu estou falando do sistema da mais ampla forma, e não sim de um software de rastreamento, sim todo o sistema de rastreamento. Bom, inicialmente a gente vai começar, o sistema de rastreamento ele começa como unidade rastreada. É até bom a gente utilizar essa palavra, que é a palavra que a gente utiliza hoje no nosso sistema. Então, o que é unidade rastreada? A unidade rastreada é o bem, você quer fazer uma telemedição. Então, quais são as unidades rastreadas óbvias hoje no mercado? A gente fala de veículos, caminhões, veículos de passeio, veículos leves, mas isso se estende a qualquer item, né? Pessoas, animais de estimação, bicicleta elétrica, patinete. Tem clientes que monitoram pontos fixos, como geradores, por exemplo, né? Semifixos, né? Você tem geradores em cima de caminhões que são transportados para pontos diversos, então ele passa a maioria do tempo fixo e se move só quando ele vai de um evento para outro. Então você consegue, além de monitorar o local de um gerador, você consegue monitorar dados também telemétricos dessa operação. Então, a unidade rastreada é o que está sendo rastreado. Então, esse é o primeiro conceito do sistema como um todo, é o que você está rastreando. Bom, o segundo item desse sistema é o rastreador. Então, você tem algo a rastrear ou a monitorar, e você tem um dispositivo, que é o dispositivo eletrônico, que possibilita isso. Então, o rastreador é um dispositivo eletrônico onde você vai instalar ou colocar na unidade rastreada. Então, você vê que a gente está falando do básico do básico. O objetivo é que todos tenham esse alinhamento, todos estejam alinhados com essa informação. Bom, o que a gente vai falar um pouquinho agora aqui? Talvez aí comece um pouquinho mais de detalhe, onde nem todo mundo conhece, que é um rastreador. O que é o rastreador? Então, essa imagem aí a gente vai explicar um pouquinho, mas é um rastreador por dentro. Qual rastreador especificamente? Nenhum. Isso aqui é um rastreador genérico, um rastreador modelo, para você poder entender o conceito.
Então, vamos lá. O que é um rastreador? O rastreador, inicialmente, a gente começa a descrevê-lo como uma placa, um circuito eletrônico microcontrolado. O que é isso? Ele tem um microcontrolador, uma CPU com memória e que tem a capacidade de rodar ou executar instruções como se fosse um computador. Então, o rastreador ele é um mini computador, né, dedicado a uma atividade específica. Bom, qualquer rastreador vai ter basicamente a mesma estrutura. Então, além do seu microcontrolador ou processador, ele vai ter uma área, uma placa destinada à comunicação de dados, e ele vai ter uma área dedicada ao cálculo de posição, ao sistema de navegação, né? Muito que a gente falava muito de GPS. Então ele tem uma placa de GPS. Hoje a gente não fala mais GPS, a gente fala GNSS, que seria Sistema Global de Navegação por Satélite, porque existem hoje comercialmente diversas constelações de satélite com o objetivo de navegação, de gerar, de você conseguir calcular a sua localização e alguns itens a mais que a gente vai falar ao longo do tempo. Bom, além do microcontrolador, da parte de comunicação e da parte de posicionamento, essa placa também possui entradas e saídas, que tem como objetivo coletar dados da unidade rastreada. Que dados podem ser esses? Dados de porta aberta, baú aberto, se um limpador de para-brisa está ligado, se uma porta está travada, se um botão de pânico foi acionado. Então, isso são entradas. E as saídas? As saídas são as portas que conseguem atuar na unidade rastreada, como, por exemplo, acionar um relé para bloquear um veículo, acionar uma trava de baú para fechar a trava. Então, você pode, além de coletar dados dessa unidade rastreada, você pode atuar num atuador, né? Acionar um atuador para poder atuar na unidade rastreada. Bom, isso é o básico do rastreamento. Ah, mas o que difere um rastreador do outro? Bom, a capacidade de processamento, memória, é uma diferença de um rastreador para outro. A forma de comunicação difere de um rastreador para o outro. A quantidade de satélites de localização de constelação de satélites de localização que ele lê, que ele enxerga, difere um rastreador do outro. A quantidade de entradas e saídas já falei, e outros itens importantes, como portas de comunicação serial, por exemplo. A gente tem o caso de equipamentos que você pode plugar um leitor de cartão RFID numa porta serial, ou OneWire, ou uma RS-485. Então, existem portas de comunicação. Existem equipamentos que leem dados da CAN, que tem porta CAN. Outros equipamentos com, por exemplo, acelerômetro, onde alguns utilizam esse componente para se controlar a respeito da economia de bateria, né? Consumo de energia, então ele sabe se o veículo está em movimento ou parado. Outros utilizam o acelerômetro para gerar eventos de freada brusca, aceleração brusca, curva acentuada, e até eventos de vibração ou algo nesse sentido para uma moto. Então, isso é a estrutura básica de um rastreador. Então, se você começar a olhar as especificações, o datasheet dos rastreadores, você vai encontrar informações de quantidade de saídas, quantidades de entradas, se ele tem ou não uma porta CAN, se ele tem ou não uma porta serial, quantos satélites, quais constelações de satélites de localização ele consegue ler, qual é o tipo de comunicação. A gente vai falar um pouquinho mais de cada item desse. Em relação ao rastreador, a gente falou já de entradas, saídas e portas. Então, as entradas tradicionais de um rastreador são entradas digitais. Entradas digitais são as entradas onde você consegue ler um status de 0 e 1, né? que é entendido também como ligado e desligado. Então, por essas entradas digitais, você sabe se uma ignição está ligada ou não, se um limpador de para-brisa está ligado ou não. Aqui são exemplos que a gente colocou, né?
você consegue saber se um baú está aberto ou não. Então, o status, você consegue ler o status de um sensor de entrada ligado ou desligado. Existem rastreadores que também têm entradas digitais que têm uma outra funcionalidade, que é contar pulsos. Então, eu posso gerar pulsos, né, um pulso de onda quadrada, 0 e 1, 0 e 5 volts, por exemplo, e eu contar, por exemplo, quantas pessoas passaram numa roleta de um ônibus, eu contar quantas vezes uma porta foi aberta e fechada. Então, também existem rastreadores onde as entradas digitais podem ser configuradas como contador de pulso. Bom, mais raro, existem rastreadores com entradas analógicas. Botei até aqui um sensorzinho de temperatura para mostrar aqui uma das possibilidades. A entrada analógica, qual é a diferença da entrada digital para analógica? A entrada digital, você consegue saber lá o status de ligado e desligado, 0 e 1, e a entrada analógica, na verdade, o rastreador ele tem um conversor analógico digital, onde ele vai conseguir ler um dado entre um range de voltagem e transformar isso para um número internamente. Então, por exemplo, um caso de um sensor de temperatura, que você pode ler um range de voltagem, que ele varia a voltagem de acordo com a temperatura, e o rastreador conseguir calcular qual é a temperatura daquele sensor baseado nessa entrada analógica. Existem outras formas de sensores de temperatura, por exemplo. Você pode desenvolver um sensor de temperatura onde você faça isso no próprio hardware e me dê o resultado final dessa temperatura para uma porta serial. Existem vários casos que funcionam dessa forma. Bom, as saídas digitais, como o nome diz, saídas digitais também trabalham com 0 e 1. Então, você tem o status dela ativo ou desativado, né? Ligado ou desligado. Então, você pode trabalhar essas saídas digitais, de acordo com a sua necessidade. Então, tem uma trava de baú que eu preciso jogar um terra lá, para ativar ele. É ativado com terra. Então, eu uso um relé para inverter um sinal, por exemplo. Ou eu tenho um relé que eu preciso acionar para cortar uma bomba de combustível, cortar uma ignição. Então, são as saídas digitais as responsáveis por essa atuação no veículo. Bom, portas seriais. As portas seriais, você tem lá portas seriais TTL, que são portas que trabalham de 0 a 5 volts, RS-232, 485, que são protocolos de comunicação, OneWire, que você consegue trafegar dados seriais com um fio só, como o nome já diz. Então, essas portas são as portas onde você liga um teclado, um leitor de cartão, um rotograma, por exemplo. Então, são periféricos onde você tem uma troca de informação. E é importante você entender que existem protocolos diferentes, porque na hora de você adquirir um hardware, você tem que consultar o fabricante se ele fornece o hardware no padrão do rastreador que você vai estar utilizando. E a próxima porta é a porta CAN. Então, existem equipamentos, tanto OBD quanto equipamentos instalados no veículo, onde você pode ler dados da rede CAN. A rede CAN do veículo é a rede que trafega os dados do módulo da ECU dos veículos. Então, por exemplo, a informação de odômetro, de RPM, de velocidade que está no seu painel, aquilo está vindo através de uma rede CAN, que é uma rede local instalada no veículo. Então, você consegue, através de dispositivos específicos, ler dados dessa rede. Então, você consegue, de forma mais precisa, buscar dados de odômetro, velocidade, nível de combustível. Todo dado que o veículo pode informar passa através dessa porta de comunicação chamada CAN. Bom, como a gente está falando de forma genérica de um rastreador, existem configurações básicas, que eu chamo de configurações básicas, que eu não preciso nem olhar qual rastreador que você está utilizando, né? Se for um rastreador de mercado com comunicação celular, você vai ter, no mínimo, essas 3 configurações aí para você começar a configurar esse equipamento para falar no seu sistema. Então, que configurações básicas são essas? Então, primeira coisa, qualquer rastreador que trabalhe com uma placa de comunicação por celular, né, GSM, 2G, 4G, ele vai ter uma configuração de APN, login e senha. Então, é a configuração necessária para que o chip da operadora telefônica que está inserido nesse rastreador se conecte na rede
e trafegue dados na internet, que é o objetivo que a gente vai ver um pouquinho para frente. Bom, outra configuração importante, e também que você vai ter em todos esses rastreadores, é a configuração de IP e porta, e em alguns você define qual o protocolo de comunicação. Então, que IP e porta é esse? Esse IP e porta é o IP e porta do seu sistema de rastreamento. Então, IP e porta, que lá no nosso SSX a gente cria um gateway, e quando você cria um gateway de um protocolo do rastreador específico, a gente te informa qual IP e você escolhe qual é a porta que você quer abrir para ouvir esse protocolo. E no caso do protocolo aí de configuração de protocolo que eu coloquei, seria TCP ou UDP. Então, existem basicamente dois protocolos de comunicação utilizados pelos rastreadores. Um é o TCP e o outro é o UDP. Tem rastreadores que têm as duas opções, por isso que eu botei como uma opção de configuração, e tem rastreadores que já vêm com um protocolo definido. Então, aquele rastreador só fala TCP, aquele outro rastreador só fala UDP. Então, são configurações básicas de um rastreador. E outra configuração básica é o intervalo de transmissão. Você configura de quanto em quanto tempo você quer, que independente de algum outro evento aconteça, você quer que ele transmita com uma periodicidade. Então, essa configuração do intervalo de transmissão, normalmente ele é feito, ele tem uma configuração com a ignição ligada e com a ignição desligada. Então, por exemplo, eu vou configurar meu equipamento de 2 em 2 minutos com a ignição ligada, ou seja, quando ele estiver em operação, e vou configurar meu equipamento de hora em hora quando ele estiver desligado, porque não importa eu ficar sabendo de 2 em 2 minutos onde o veículo está, se ele está parado ou desligado. Então, existem outras funcionalidades no equipamento que me garantem que eu posso botar lá para um equipamento desligado para não transmitir de hora em hora, e que se aconteça um reboque ou algo no meio do caminho, eu seja avisado independente do intervalo de transmissão dele. Então, isso aqui são as configurações básicas de um rastreador. Isso é importantíssimo, né, Andrei? Essa questão do tempo de transmissão, tem muita gente que acha quanto mais rápido o rastreador falar, melhor vai ser, ele vai ter o dado aqui naquele tempo real. Muita gente faz isso ainda atualmente. Exatamente, acaba sobrecarregando ou gastando mais, pagando mais, tanto pelo sistema quanto pela utilização do chip da operadora. Então, eu vejo clientes com chip de 20 megas, 50 megas, sem nenhuma necessidade disso. Então, é um vício de mercado de reduzir o intervalo de transmissão do veículo com medo de perder uma informação ou não ficar sabendo de algo no meio da operação. A gente, ao longo do tempo, vai passando algumas dicas. Então, aqui começa a primeira parte do sistema de rastreamento, né? A gente falou um pouco dos itens. Então, como é que começa o rastreamento? Começa com uma instalação de um rastreador previamente configurado. A gente já sabe que um rastreador, já sabe que ele tem uma configuração básica. Lembrando aqui na tela anterior que isso aqui são configurações básicas, mas dependendo do modelo rastreador, você tem centenas de configuração. Então, o que difere um rastreador do outro? Além da sua capacidade de processamento, memória, quantidade de entradas e saídas, você tem equipamentos que são configuráveis, tem equipamentos que são programáveis, e essa quantidade de configuração que você pode fazer dentro de um equipamento é o que vai tornar ele mais flexível ou não para a sua operação. Então, vamos voltar lá para o início do rastreamento. Então, a gente já sabe o que é unidade rastreada e já sabe o que é rastreador. O rastreamento começa depois que você configurou um equipamento, testou ele em bancada, que é o que a gente aconselha, você foi no ativo que você quer monitorar e instalou ele. Aqui no caso, a gente está vendo um caso clássico de um rastreador para um veículo, para um caminhão, no caso. Bom, lembra que a gente falou lá no rastreador que a gente tem uma parte chamada GNSS, que é Sistema Global de Navegação por Satélite? É sobre isso aqui que a gente vai falar agora. Bom, o Sistema Global de Navegação por Satélite é um termo utilizado para falar das constelações de satélites que existem hoje, que a gente costuma chamar de GPS, né? O mercado normalmente fala, minha placa de GPS, meu receptor GPS, meu rastreador por GPS.
Então, esse era um conceito normal de se falar, porque só se utilizava de forma comercial a constelação de satélite de localização GPS. Só que hoje não é uma realidade isso. Hoje os fabricantes já produzem placas de localização, essas placas que tem dentro do rastreador, que recebem dados de outras constelações de satélite. Então, você tem hoje no mercado o GPS, que era o tradicional a ser utilizado, que é do governo americano. Você tem o GLONASS, que é russo. Você tem o Compass, ou o Beidou, que é o chinês. E você tem o Galileu, que é o europeu. Então, tem rastreadores que você encontra na configuração a possibilidade de trabalhar com um desses, dois desses, até os quatro desses. Então, e o que isso impacta no rastreador? Bom, quanto mais constelação de satélite GPS você está conseguindo receber dados, maior a sua chance de calcular a posição desse veículo. Então, por exemplo, você tinha problema de estar num local, por exemplo, coberto, e que você perdia muita sensibilidade dessas transmissões do satélite GPS. Então, a partir do momento que você usa mais de uma constelação, você tem a chance de que, por algum lado, você está conseguindo visualizar esses satélites em cima de você. Então, você tinha lá uma constelação de 30 e poucos satélites GPS, você pega mais uma constelação, você passa de 30 para 60, para 70 satélites na visada do seu ativo. Então, por exemplo, equipamentos OBD, onde são instalados em locais, por exemplo, debaixo de um painel, debaixo de um volante, que é um local ruim para GPS, passa a ser funcional. Então, você tinha vários equipamentos OBD, que é aquela porta de diagnóstico do veículo, que você pode ligar ali sem necessidade de uma instalação física, né? Ligar fio, soldar fio, você simplesmente encaixa ele numa porta OBD. Hoje eles estão muito mais funcionais por causa das novas constelações de satélite que os rastreadores estão conseguindo ler. Então, isso vai melhorando a sensibilidade do rastreador em calcular a sua própria posição. Bom, aqui é só eu vou passar 2 slides, que é um conhecimento só em nível cultural, né, para vocês entenderem um pouco. Existem basicamente dois tipos de satélite, vamos chamar assim de constelação de satélite, que são os satélites LEO, que é Low Earth Orbit, que são satélites de baixa órbita, que são os satélites que estão abaixo de 2.000 quilômetros da Terra, e esses satélites eles giram mais ou menos na velocidade de 30.000 quilômetros por hora, mais ou menos uma volta a cada 1h30 na Terra, né? É uma volta na Terra a cada 1h30. E esses satélites, por exemplo, o GPS é um satélite LEO, são satélites de baixa órbita, e eles têm essa característica. O que acontece é o seguinte: para você colocar um satélite numa órbita baixa, ele é mais barato, né? O sistema mais barato de você colocar, porque você precisa de menos energia para você colocar um satélite de baixa órbita. Só que você tem a desvantagem dele estar se movendo. E o que acontece quando ele se move? Você precisa de uma constelação com mais satélites para que você tenha sempre satélites visíveis. Então, aí nessa animação, você está podendo ver ali um ponto fixo na Terra, e à medida que a Terra gira e os satélites giram, a cada momento, você tem uma quantidade de satélites em cima da tua região. Então, ali, hora você tem 7, hora você tem 6, hora você tem 5. Isso é possível ver, inclusive, com os softwares de configuração dos rastreadores. Existem equipamentos, rastreadores, fabricantes rastreadores, que no software de configuração você consegue ver em tempo real quantos satélites de localização o rastreador está conseguindo enxergar e qual é o nível de sinal que você tem deles. Então, quanto mais opção de satélite você tem para ler, maior a chance de você calcular a sua posição na Terra. Então, um exemplo de satélites de baixa órbita são os satélites GPS. Bom, outro tipo de satélite utilizado no rastreamento são os satélites geoestacionários. Como o nome já diz, né, eles estão parados em relação à Terra. Na verdade, nada no universo está parado, né? Mas o que acontece é que, como eles estão numa altura de 36.000 quilômetros da Terra, a partir da linha do Equador, na altura da linha do Equador,
nessa distância, esse satélite ele se move na mesma direção e na mesma velocidade da Terra. Então, qual é a vantagem disso? A vantagem é que ele está parado sobre uma região, né? E ele consegue atuar num cone, ele trabalha num cone de cobertura em cima da posição onde ele está. Então, basicamente, com 4 satélites, você cobre a Terra inteira. Tem a desvantagem que você precisa de mais... É mais caro colocar um satélite nessa distância, mais energia, mais caro colocar um satélite nessa distância, e mais energia para transmitir e receber dados desse satélite. Normalmente, os satélites de comunicação, a gente tem um exemplo aí do Inmarsat, que foi comprado pela Orbicon, trabalha nessa distância da Terra, são geoestacionários. Por exemplo, os satélites de televisão. É por esse motivo que você não precisa ficar toda hora girando a sua antena parabólica em cima do prédio para poder pegar a sua televisão. Aqueles satélites, por exemplo, da Sky, ou qualquer satélite de TV, eles estão em órbitas geoestacionárias. Eles estão parados em relação à Terra, você consegue apontar uma antena e consegue receber ou transmitir dados para ele. Então é só mesmo para poder entender a diferença desses dois tipos de satélites, mais para a cultura e menos importância operacional e prática. Bom, uma vez instalado o rastreador nessa unidade rastreada, a gente começa a enxergar o sistema de rastreamento como um todo. Bom, primeira parte a gente vai falar da comunicação. Se a gente voltar lá no rastreador, a gente vai ver que a gente tem uma placa de comunicação interna nele. Como que o rastreador ele se conecta nessa rede? Bom, se ele está usando uma rede de celular ou uma nova rede de IoT conhecida como LoRa ou Sigfox, depois a gente pode falar um pouquinho sobre elas, o procedimento é o mesmo. Então, uma operadora, vamos falar de operadora de telefonia celular, uma TIM, uma Oi, uma Vivo, ela espalha antenas, que são chamadas de ERB, Estação Radiobase. Ela espalha essas antenas sobre o território, onde a gente está falando do Brasil, então vamos falar que ele coloca isso nas cidades, nas estradas, e essas antenas, por sua vez, estão conectadas a uma operadora, que seria o data center da operadora, via fibra, via rádio. Como elas conectam as antenas na operadora, cada uma faz de um jeito e utiliza várias maneiras de se fazer isso. Então, o rastreador, a partir do momento, igual o seu celular, né? O rastreador, a parte de comunicação é como se fosse o seu celular. A partir do momento que ele enxerga uma dessas antenas, lá no seu celular você tem que você está conectado e sabe até o nível de sinal e a tecnologia que você está conectado. O rastreador é a mesma coisa. Então, ele se conecta nessas antenas e, uma vez conectado nessas antenas, eles ganham um IP de rede local da operadora. E a partir daí, como a operadora está conectada à internet, esse rastreador ganha acesso à internet da mesma forma que o seu celular ganha. Então, ele utiliza aquela configuração de APN, login e senha, se conecta na rede local da operadora, na rede sem fio da operadora, e a partir do momento que ele bate lá no gateway da operadora, ele consegue navegar na internet. Ou seja, o rastreador consegue jogar dados para algum lugar que também esteja conectado na internet. Então, esse aqui é o caminho da comunicação para rastreadores que trabalham com comunicação celular, né, GPRS, GSM, ou LoRa e Sigfox, que são uma rede também construída da mesma forma, com antenas, com operadora específica, mas é uma tecnologia voltada para a internet das coisas, onde você possibilita equipamentos com menos bateria, com bateria menor, né, menos energia para transmitir, e consegue, em decorrência disso, criar equipamentos menores e mais baratos, que é o objetivo da internet das coisas, você poder controlar e monitorar qualquer item. Então, outra forma de comunicação que existe nos rastreadores é a comunicação satelital. A gente falou de satélites lá de GPS, que são satélites GPS, GLONASS, Compass, que são satélites de localização. Agora a gente está falando de satélites de comunicação de dados. São satélites diferentes. E aí você tem exemplo do Orbicon, que comprou a Inmarsat, tem Globalstar, Iridium, então você tem algumas tecnologias de satélite. Esses satélites são bidirecionais, você, ao invés do rastreador usar ao invés você instalar um rastreador que se conecta via rede celular,
você vai instalar um rastreador que manda dados para um outro satélite, que vai mandar para uma antena receptora na Terra, que está ligado a uma operadora, Globalstar, Iridium, Orbicon, que por sua vez está ligado na internet e aí segue o fluxo normal da informação da mesma forma que seguia quando trabalhava com operação celular. Um detalhe, existem rastreadores híbridos, ou a possibilidade de você colocar 2 rastreadores, um com a tecnologia celular e um com a tecnologia satelital. Qual é o objetivo disso? É único e exclusivo de cobertura. Eu tenho um veículo que opera 99% dentro de uma cidade, onde é 100% coberto por celular. Eu não tenho necessidade de usar um satélite de comunicação. Eu vou usar um sistema celular de comunicação. Ah, mas eu tenho um veículo que faz 90% do tempo na estrada e viaja de norte a sul do país. Então eu tenho trechos onde eu não tenho cobertura celular e posso trabalhar com satélite. E quando você usa as 2 tecnologias é justamente uma redundância de comunicação, onde na falta de uma comunicação, de um meio de comunicação, ele utiliza outro. Então seriam equipamentos, operações onde você não pode ficar nem um segundo sem comunicação com esse veículo, como é o exemplo de gerenciadores de risco que demandam mais por esse tipo de tecnologia. Bom, então a gente já viu que o sistema tradicional de rastreamento, você tem os satélites de posicionamento, que mandam dados. Essa seta aqui para cima está errada, tá? Esses dados são só para baixo aqui. Então, esses satélites de GPS ou de localização, eles mandam os dados para o rastreador, para o receptor do rastreador, que vai coletar os dados vindos desses satélites e ele vai conseguir calcular a sua posição. A gente vai ver um pouco adiante quais são os itens, basicamente, que o rastreador extrai dessa leitura dos satélites. Bom, uma vez o rastreador sabendo onde está, a sua velocidade, direção, o rastreamento consiste em ele pegar esse dado e transmitir para algum lugar. E esse algum lugar é o data center, onde está hospedado o sistema de rastreamento que você utiliza. Então agora as pontas começam a se fechar. O rastreador lê o dado do satélite, busca essas informações, lê os dados das entradas e saídas dos veículos, dos periféricos, se conecta a uma rede, aqui no caso eu estou demonstrando a rede celular, e essa informação chega até o data center do SSX, por exemplo. Como é que essa informação chega até aqui? Bom, lembra que previamente a gente configurou um IP e porta do servidor dentro do rastreador? Então, quando ele necessita, quando ele tem algum evento ou quando dá o tempo dele transmitir, ele consegue jogar o dado para esse IP e porta e essa informação chega até o nosso sistema aqui, que fica hospedado no data center nosso. Então, aqui a gente está fechando o ciclo da informação. O satélite GPS manda informações para o rastreador calcula a posição, velocidade, direção e algumas informações a mais. Coleta o dado se um carro está com a ignição ligada, se está desligado. Pego dados do acelerômetro para ver o que está acontecendo internamente no veículo. Pego dados de um sensor de temperatura, leio dados de um RFID. Junto isso numa string de informação, que cada rastreador tem o seu protocolo de comunicação. Me conecto nas antenas da operadora celular e ganho acesso à internet e mando para o IP e porta configurado. Então, esse aqui é o trajeto da informação. O trajeto de volta também é possível. Se eu tiver que mandar um bloqueio para o veículo, o caminho é o inverso. A partir do momento que o rastreador transmitiu para o software da Stensat, a gente tem o IP e a porta que ele está conectado, e eu consigo mandar um dado de volta para esse IP e porta e chegar no veículo, um comando bloqueia o veículo. Então, ele aciona uma saída do veículo, que aciona um relé, que aciona um corte de ignição ou de uma bomba de combustível. Isso aqui é o começo de uma visão geral do rastreamento. Então, o sistema que você vê, no final das contas, ele está aqui dentro, né? Você acessa, a gente vai ver no próximo slide, que dados são esses que são transmitidos do rastreador para o sistema de rastreamento. Então, aqui tem alguns exemplos. Então, primeira coisa, qualquer rastreador básico vai me mandar é uma informação de identificação. Que rastreador é esse? Lá no software eu tenho que associar um rastreador a um veículo.
que é associar um rastreador a um veículo? Qual é o número de série desse veículo, ou qual é o identificador, a chave primária desse veículo, que eu vou associar a desse rastreador que eu vou associar a um veículo. Então, a primeira informação que o rastreador me manda é quem é ele, quem eu sou. Depois, a partir do momento que ele consegue pegar os dados dos satélites de localização, ele me manda latitude, longitude, velocidade, direção. São tudo dados adquiridos dos sistemas de navegação. Bom, além disso, ele me manda os status das entradas e saídas, dados dos sensores ou dos periféricos seriais, por exemplo, dados de evento, que é o motivo pelo qual o equipamento transmitiu essa informação para a gente. E aí, ele acrescenta informações, essas informações extras aqui são as que variam de um rastreador para outro. Tem rastreador que tem mais entrada, tem mais saída, tem outros periféricos, tem outras informações relevantes. Por exemplo, uma mensagem de um teclado vem nessa string para a gente. Então, essa sequência de informações é o que é enviado do rastreador para o sistema. Bom, e onde é que entram as centrais de rastreamento, as empresas de rastreamento? Elas, a partir do momento que elas adquirem um sistema de rastreamento, no caso o sistema da STENSAT, o SSX, ele acessa esse sistema via internet também. Então, você está lá na tua empresa, na sua central de rastreamento, na sua empresa de rastreamento, e via internet você consegue acessar o nosso sistema onde você estiver, né? Então, a partir do momento que você também está conectado à internet, você tem acesso a esses dados. Note que você não acessa o dado do rastreamento, você acessa os dados de uma central, do data center da STENSAT, de um software de rastreamento. E o próximo slide aqui a gente mostra o usuário final, que é o último item dessa cadeia. Então, a sua empresa de rastreamento, ela é um cliente da STENSAT, né? Ela utiliza o software da STENSAT, o know-how da STENSAT para prestar um serviço para o usuário final, e esse cliente, esse usuário final, também conectado à internet, ou com seu smartphone, com seu computador, ele consegue também acompanhar dados do rastreamento. O aplicativo que você dá para o seu cliente, ou acesso à web que você dá para o seu cliente, para ele poder acompanhar a frota dele, o veículo dele, e todos os benefícios que tem de um sistema de gestão de frotas, ou rastreamento para segurança, chega na mão desse cliente através desse esquema aqui. Um resumo aqui. Satélite GPS mandam dados para os rastreadores leem dados, recebem dados da constelação de satélites de navegação, GPS, GLONASS, Compass, Beidou e Galileu, e a partir do momento que recebem esses dados, se conectam a um meio de comunicação, aqui no caso uma operadora celular. Uma vez ganhando o IP ou acesso à internet, ele busca os dados, concatena os outros dados do veículo, como entradas, saídas, periféricos, manda essa informação para o software da STENSAT, que grava isso no banco de dados, processa as informações, gera os alertas, gera os pushes, as informações todas, envia e-mail, e a partir do momento sua empresa, também acessando esse dado via internet, consegue prestar um serviço para o usuário final. Que, por exemplo, seria o usuário final monitorando a sua própria frota. Então, esse aqui é uma visão geral do rastreamento. Bom, qual a importância de você entender essa visão geral? Primeira importância de você entender essa visão geral é que você entende que qualquer falha em qualquer um desses itens, você não tem um rastreamento, você não tem o produto final desse serviço. Então, por exemplo, se a sua empresa de rastreamento perder a conexão com a internet, você deixa de enxergar os seus veículos. Se o seu cliente também não tem conexão com a internet, ele também tem um problema aqui. Se o rastreador aqui queima dentro do veículo, você deixa de ver esse ativo na sua base de dados. Então, a operadora saiu do ar, eu não tenho rastreamento. Eu estou num local, num subsolo, onde eu não tenho visada de satélite. Então eu não consigo calcular a posição. Então você começa com uma visão geral dessa, você consegue, por exclusão, entender o que acontece quando você tem um problema. E é dessa mesma forma que a gente trabalha aqui na STENSAT. Porque a STENSAT ela começa a trabalhar aqui quando o dado chega numa porta de um gateway nosso. Se esse dado não chega,
A gente tem que fazer toda essa análise reversa aqui para poder entender onde está o problema. Então, é basicamente isso. Se vocês tiverem perguntas sobre esse tema aqui específico agora, a gente abre aí para vocês colocarem no chat. E eu vou até descompartilhar aqui para poder enxergar vocês. E agradeço aí o tempo de vocês. É impressionante, né? O longo caminho para a informação chegar até onde ela tem que chegar. E essa engenharia reversa precisa ser feita, a gente pode traduzir em uma informação, muitas das vezes, não chegar no debug. Você está lá no seu sistema e não chega um dado no seu debug. Opa, tem alguma coisa esquisita para trás do sistema, né? Antes Exatamente. do sistema. Então, entendendo o sistema como um todo, você começa a ter uma visão geral do sistema e não só da plataforma que você está utilizando ou só do rastreador que você comprou, e entende o todo e consegue, a partir daí, até entender qual novo tipo de serviço que você pode oferecer para o seu cliente final, a debugar um problema, entender um problema e tentar resolver até o mais rápido possível. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. Então, os próximas lives de conteúdo, o Jean vai informar para vocês. Sim, vai ficar gravada a live, sem problema. Jean vai informar para vocês aí as próximas datas através do próprio comunicado do SSX. E o nosso objetivo é que a cada encontro a gente traga um item específico do sistema, da plataforma em si, para mostrar como usufruir daquela ferramenta e que benefício você leva para o seu cliente final, sabendo utilizar aquela parte do sistema ou melhorando o seu dia a dia, uma função operacional ou uma função realmente para o seu cliente final. Foi muito bom, está dado o pontapé inicial, e fica ligado no seu e-mail, fica ligado nas notícias do SSX, que é por ali, são por esses 2 canais, quase que exclusivamente, que você vai receber todas as informações e o que a gente está pretendendo para as próximas lives. Se você também tiver uma sugestão de assunto, cara, eu queria entender um pouco mais sobre regra, eu queria entender um pouquinho mais sobre esse lance aí de entrada e saída, template, unidade organizacional, como é que eu faço para distribuir? Tem muito cliente que tem dúvida, né? Para segregar os meus canais de clientes, eu quero ver só determinada, eu recebo muito isso, eu queria ver só determinada quantidade de cliente, eu queria ver só tal coisa. Como é que eu faço para restringir esse acesso? Poxa, como é que eu faço para ver? Enfim, sugestão de tempo para a gente avaliar com o nosso time e, quem sabe, não é o tema que você sugeriu que vai entrar na nossa próxima live. De antemão, beleza. Eu agradeço muito aí a presença de todo mundo. Forte abraço para todos e tá dada a largada. Valeu, abraço, até a próxima. Um abraço.